Moradores reivindicam melhorias em rua do Parque Mambucaba. Rua esburacada, sem asfalto e drenagem. Esta é a realidade enfrentada pelos moradores da Rua Goiânia, no Parque Mambucaba. Os transtornos pioram em dias de chuva. A dificuldade que a gente tem aqui é não tem uma rede de esgoto, né? Não é asfaltada. A gente paga R$450 para desgotar uma fossa. O vice-prefeito passou um terra aqui, mas não adiantou nada, né? Porque olha o estado aí. Nós moramos praticamente quase no meio. E as pessoas que passam aqui, que essa rua aqui se tornou uma rua muito transente, por causa de quê? Porque tem um colégio ali, onde as mães passam com criança, aquele negócio todo. E alguns até comentam, poxa, mas os moradores da rua deveriam tomar uma providência. Só que nós também não somos tão desconhecidos. Só que já tentamos recorrer isso. Mas ainda não foi atendido, tá a razão aí. Tem ali a prova ali que constantemente eu tenho que ir ali no pé daquele muro ali e descavar para a água poder escoar para dentro desse terreno. Isso aqui dá água mesmo, dá água em cima. Tem vezes que as pessoas chegam aqui e não tem como passar. E eu fico assim, sem entender por causa de que com uma rua que passa tanta gente, não é possível que isso ainda não chegou ao conhecimento. E sempre desse jeito, sempre desse jeito. Tem ali, não está tão longe, né, onde tem manilhas, que poderia ter um recurso, e até agora esse recurso não chegou. No momento da reportagem, nossa equipe registrou a chegada de uma moradora à sua residência, que estava ilhada. A preocupação da profissional da saúde era como faria para levar suas filhas pequenas para dentro de casa. O vereador Sargento Timóteo estava no local e demonstrou a sua preocupação. Eu já fiz a indicação para drenagem, para pavimentação, o seu Juscenil, ele está cobrando uma reivindicação correta. E eu já fiz isso, já indiquei a drenagem, a pavimentação. E eles ficam colocando barro, terra. Isso não resolve o problema. A gente tem que fazer aqui uma drenagem, uma pavimentação. Ou seja, botar tubos aqui, que jogue água. Ali tem um recurso, como ele falou. E aqui passou a ser uma rua de passagem, em virtude do colégio. Então todo mundo passa aqui, é caminhão, que é pesado, faz buraco, carros, as pessoas. Então, mais uma vez, eu estou pedindo à Prefeitura de Angra dos Reis que atenda o pedido aqui do senhor aqui, ele está certo. A população aqui não está aguentando mais. Como vocês viram aqui, eu não estou só falando, eu estou matando a cobra e mostrando o pau. Está aqui, ó, o flagrante está aqui. Então, a gente pede mais uma vez à prefeita, que foi eleita aqui no nosso bairro, ela teve votos aqui bastante, que fizeram lá prefeita, o povo está muito decepcionado. Prefeito, vamos fazer esses 2 últimos anos, já que vocês estão dizendo que, né, os vereadores de vocês dizem que vocês vão asfaltar, fazer tudo, vamos fazer. Não vamos ficar só na palavra, não. Vamos fazer. E aí, eu mesmo venho aqui e lhe parabenizo. Chamo todo mundo e parabenizo. Porque, Ludmila, não é só falar mal, não. Mas, infelizmente, não dá para falar bem. Eu quero chegar aqui um dia e elogiar a prefeita. Mas dessa maneira não dá. Tá difícil. Só ela morando aqui para ela saber e sentir o que as pessoas passam aqui o dia a dia. Tá difícil. O Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente está em processo de renovação com a escolha dos novos membros que irão compor o Conselho para os próximos 2 anos. A Assembleia Pública para a escolha dos novos membros será realizada nesta quinta-feira, 26 de março, às 10 horas, no auditório da Defesa Civil. Conversamos agora com Arnaldo Augusto de Oliveira, que faz parte da comissão organizadora desse processo eleitoral. Arnaldo, qual a importância da existência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para Angra dos Reis? Jane, a importância desse conselho é a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Na verdade, existe uma legislação que foi criada, o ECA é uma delas, para garantir esses direitos, e esse conselho foi criado para acompanhar o cumprimento não só do ECA, mas de toda a legislação que é criada no sentido de acompanhar a garantia desses direitos e a execução de programas voltados para criança e adolescente. Então, nesse caso, o Conselho ele estaria envolvido nas questões, por exemplo, do Conselho Tutelar, da Casa-Abrigo, das Sim. atividades que são oferecidas para as crianças nos instrumentos públicos? Sim. Teoricamente, ele deveria estar envolvido com o acompanhamento desses programas, acompanhando o cumprimento desses programas,
previamente esses programas deveriam ser inscritos no Conselho, tanto programas executados pelo governo quanto pelas instituições não governamentais. Então, inscreve-se esses programas lá e, a partir daí, o Conselho acompanha o cumprimento. Porém, isso não é feito. O Conselho tem ficado muito parado ultimamente, está praticamente desestruturado, não tem conseguido manter uma agenda de trabalho constante, não tem conseguido organizar as comissões para trabalhar, e o que acontece com isso é um esvaziamento do Conselho, um enfraquecimento do Conselho e, consequentemente, um enfraquecimento da cidadania, da democracia, da participação da população nessas áreas tão importantes. Enfraquecimento das próprias políticas públicas voltadas para criança e adolescente, né? Porque o Conselho poderia estar funcionando como um instrumento até de auxílio ao governo, né? Do monitoramento desses programas, para ver a eficácia desses programas. Sem dúvida, sem dúvida. Foi criado para isso. Foi criado para que a população tenha acesso à execução desses programas. São programas que são executados, grande parte, nos CRAs, pelo governo, ou na sede das instituições pelos bairros da cidade, né? O Conselho deveria ter conhecimento claro disso. No entanto, nós não acompanhamos, né? Eu sou conselheiro, tenho participado das reuniões uma boa parte do ano. Quando acontece, às vezes não acontece porque não tem quórum, mas a gente tem percebido uma dificuldade do Conselho em acompanhar, em se posicionar, em cobrar. Então, essa Assembleia, o que a gente está fazendo é divulgando o máximo possível o acontecimento dela, reforçando para que as instituições participem, que a população participe, para que a gente possa fortalecer essa área tão enfraquecida hoje na cidade. E dar, enfim, um direcionamento correto, né, que o Conselho deveria estar tendo já há algum tempo. Eu acho que é uma oportunidade nossa, essa Assembleia, eu acho que é uma oportunidade, eu acho que a gente está aí contextualizando os movimentos que tem no Brasil hoje. Eu acho que é a oportunidade de a gente assumir o papel como cidadãos, como população, como sociedade civil, em fortalecer esse Conselho. Isso é voz, é força para a comunidade. É um Conselho que tem um poder porque tem recursos, existe um fundo criado para criança e adolescente, tem saldo nesse fundo, e a gente, por falta de mobilização, por falta de organização, a gente não consegue disponibilizar isso. A gente não consegue fazer editais para liberar esses recursos. Nós não conseguimos fazer com que esse fundo ajude as instituições com tanta dificuldade na cidade como a gente sabe que elas têm de operar. Quer dizer, a utilização desse fundo que vai para os programas, né, da criança e do adolescente, ela passaria necessariamente pelo Conselho. O Conselho tem que analisar onde vai ser aplicado o programa, se realmente condiz, né? E para poder estar liberando, então, essas verbas. Exatamente. Na verdade, eu diria o seguinte: a fase que a gente está hoje do Conselho, né, eu acho que nós precisamos reconstruir esse Conselho. Eu acho que nós precisamos conseguir dialogar, primeiro, entre as instituições são muito distantes uma da outra, uma não conhece o trabalho da outra, embora as pessoas se conheçam, e conhecer também os programas que já estão em execução hoje dentro do município, né? O governo tem alguns programas de execução, né? Como eu tinha citado, nos CRAS tem diversas atividades. Ontem eu estava no Belém, estava vendo lá capoeira, dança e tal. Então existe isso, estão lá inscrições abertas e tal. É preciso conhecer mais isso, ver o que está faltando, como é que está, se está atendendo a demanda da população, porque existe, né? Tem lugares que precisa de mais, tem lugares que as crianças ficam ociosas, os adolescentes ociosos. E a gente vê os índices que tem, crianças envolvidas com crime, envolvidas com tráfico, com violência, vítimas de pedofilia, violência sexual. A gente vê esses índices aí. O nosso município não é exceção, isso é para todo o Brasil, mas a gente aqui vê, eu acho que está mais próximo, a gente acompanha mais essa movimentação, e a gente tem uma força para isso. Esse Conselho é um Conselho muito importante, tem força para isso, tem poder para isso, porém tem que se organizar, tem que dialogar, tem que se unir, tem que aproximar as instituições, né? Angra, embora
tenha uma população distribuída aí ao longo da BR, mas a gente vê que são instituições muito distantes, então é preciso conseguir que essas instituições se aproximem, que se reúnam e se fortaleçam para isso. E vocês têm uma estimativa de quantas instituições hoje no município atuam na questão da criança e do adolescente? Eu acho que ninguém tem. Existem 23 instituições credenciadas pelo Conselho para atuar. Eu visitei parte dessas instituições nesse processo agora, entregando convocação, entregando cartazes. A gente vê que muitas pararam de trabalhar, algumas deixaram lá sua marca, a população fala, Nelson Taekwondo atuou no balneário tantos anos e tal, não se vê mais ele aqui. Muitos desestimularam, porque, na verdade, a gente sabe que para tudo exige recursos, exige parceria, exige apoio, né? E muitas instituições começaram a trabalhar, algumas informalmente, algumas já se organizando. A gente vê no próprio Conselho instituições se chegando com vontade de colaborar. Então a gente vê que a gente não tem hoje uma noção da quantidade de instituições, nem como esses trabalhos são desenvolvidos. Cadastradas 23. Cadastradas 23. E essas 23, então, se realmente têm o interesse de estar contribuindo e até buscando esses próprios recursos que são disponibilizados a partir de um trabalho coeso, né, do Conselho, essas 23 instituições, elas podem votar e podem ser votadas para ocupar os assentos do Conselho, que são 8. Exato. 8 instituições têm assento no Conselho. 8 instituições e 8 representantes do governo. É bipartite. Então, é bipartite. Então, essa composição paritária que garante o desenvolvimento dos diversos temas que o Conselho trata. O que a gente precisa é ocupar esse espaço. A gente não ocupa esse espaço está vago. Tem instituições que se elegem no meio do caminho, se desestimulam, porque às vezes vão lá, perdem a manhã toda numa reunião que não acontece, muitas vezes não avançam em muitos temas e tal, acabam indo embora sem dar tchau. Simplesmente somem, param de atuar. O conceito está tão fraco que nós temos regimento para substituir instituições, para tirar umas, para colocar outras e tal, mas nem isso é feito. Aí não dá quórum e não consegue reunir nunca. Exatamente. Então tem que ser feita essa substituição a partir do momento em que a entidade se afasta do seu assento no Conselho. Jane, a nossa esperança é que essa Assembleia, a gente está divulgando muito o município, eu acho que é muito importante não só as instituições, mas a população participar diretamente. Eu acho que é aberta a população. É aberta a população. As reuniões dos conselhos são abertas. É aberta a população. Essa Assembleia Pública é aberta, é importante as pessoas, principalmente as mães, os pais, importante participar. É aberto participar nessa Assembleia, é aberto participar nas reuniões do Conselho, é aberto participar das comissões do Conselho. Qualquer cidadão pode participar das comissões do Conselho. Como colaborador. Pode ter voz, que é o mais importante. Claro. Pode falar, pode trazer os problemas. Comissões discutem temas importantes que estão sendo tratados lá nas comunidades. Então pode vir representante dessas comunidades, vir ali, associação de moradores, o cidadão, de forma geral, participar desse processo. É um processo ainda de construção, de reconstrução, porque esse conselho já foi forte, ele já foi mais atuante. As pessoas desistiram. É isso que eu vejo. Eu converso com líderes comunitários, falei, eu tive com o gás que você está agora. É preciso não desistir, é preciso manter a chama. E manter a chama não significa botar na mão das instituições ou botar na mão do governo. Significa o cidadão ir lá e se interessar e conhecer a lei, e conhecer o que deveria acontecer e não acontece. Porque não adianta ir lá e ficar iludido. Não adianta ir lá e assistir os outros falar. Tem que falar, tem que se colocar. Tem que esclarecer Exatamente, dúvidas, se envolver com os assuntos da cidade. Né? O Conselho está aí para tratar dessa área ligada à criança e adolescente, mas ele não tem, digamos, esse dever sozinho. A própria lei fala a divulgação dessa Assembleia para toda a comunidade. Então, não é divulgar para toda a comunidade, mas querer pensar as instituições. Não, é para toda a comunidade participar. Então, é muito importante que amanhã, às 10 horas da manhã, aquele auditório da Defesa Civil esteja
cheio de pessoas, para a gente fazer uma eleição que seja uma virada nesse conselho, para que a gente consiga uma nova vida para esse conselho realmente ocupar o espaço que lhe cabe na cidade. Ok, Arnaldo, muito obrigada pela sua participação, desejamos sucesso, um bom trabalho e a TV Câmara estará na cobertura da Muito eleição. obrigado, Jane, obrigado por esse espaço, eu espero poder contar com vocês aí durante esse processo. Obrigado. E nós lembramos, que também nessa quinta-feira, às 6 horas da tarde, na sala de vídeo do Centro Cultural Teófilo Massad, acontecerá a primeira reunião da nova gestão do Conselho Municipal de Política Cultural de Angra dos Reis. O encontro, que é aberto também a quem quiser participar, terá como pauta a reorganização do Conselho, quer dizer, os conselhos municipais se reorganizando. Após a reunião, será realizado um palco livre das artes, Então todos podem levar seus instrumentos, poesias e histórias, preparar as suas performances. O Jornal Câmara fica por aqui. Estaremos de volta na sexta-feira, às 7 horas da noite.